Olá Francisco, hoje muito bem vestido a falar-vos de Sintra. Queria dar-vos algumas palavras sobre os pensamentos que eu tenho em relação ao assassinato de Charlie Kirk nos Estados Unidos. Terão certamente ouvido falar do influencer conservador americano que foi assassinado supostamente por um atirador da chamada extrema esquerda. Foi horrível, foi uma coisa que teve repercussões por todo o país e por todo o mundo. Muita gente a falar sobre a problemática da violência política. E honestamente, neste ponto, para mim, as ideias de Charlie Kirk, ou as coisas que ele só punha, ou as coisas que ele queria fazer, não interessam. A mim o que me interessa, como além de estar a tentar perceber o que se passa, é o que é que vem a seguir. Isto porque há quase 2 meses atrás houve assassinato de um casal de senadores, não estou em erro, democratas nos Estados Unidos, e o cão deles também foi assassinado no mesmo evento. E agora, passado estas semanas, temos então o assassinato deste apoiante de Donald Trump, deste republicano conservador, e o que me dá a entender é que há um crescendo na retórica e na violência extremista nos Estados Unidos. Ora, isto não é uma coisa de agora, não é uma coisa só de Donald Trump, não é uma coisa só da dinâmica das redes sociais modernas, é uma coisa que já se anda a arrastar há algum tempo. Os Estados Unidos têm um problema muito grave com dualidade política. A maior parte dos países acaba por desenvolver um sistema de multipartidarismo político, como é o caso de Portugal. Temos vários partidos em Portugal, temos várias vozes. Normalmente há sempre um domínio de um par de partidos opostos, mas a verdade é que continua a haver sempre uma certa dinâmica política que envolve várias vozes, que acaba por gerar um equilíbrio no poder. E acaba por puxar os extremismos para grupos políticos que focam nessa voz. Ora, os Estados Unidos acabaram por criar um sistema bipartidário, que eles próprios se orgulham de alguma maneira, apesar de ser algo que traz muitos problemas, porque, como eu disse, quando tem um sistema multipartidário, há partidos extremistas que assumem as vozes extremistas, mas em geral a maior parte dos partidos acaba por se meter em várias categorias intermédias. Não são chamadas extrema esquerda ou extrema direita, têm uma sequência, e sobretudo os grandes partidos tendem sempre a apelar mais ao centro, porque é onde está a maior parte dos votantes. O problema do bipartidarismo é que há um esforço para se destacarem um do outro, para se dividirem. E no caso dos Estados Unidos, o que isso nos leva é ao atual estado das coisas, em que democratas e republicanos acabam por encarnar ideias opostas. A isto soma-se as redes sociais e o facto de que quem vive nas redes sociais, e eu como escritor acabo por sentir um bocado isso, quanto mais extremo for aquilo que estamos a tentar dizer, mais interação temos, logo mais dinheiro fazemos. Ou seja, uma pessoa que tenta dizer, sabe, nós vamos tentar dialogar porque há coisas boas na esquerda, coisas boas na direita, vamos tentar encontrar um intermédio entre as duas, as pessoas raramente são ouvidas. Agora, quem vem à frente e diz, não, temos que ser só agarrar na ideologia inclusiva de esquerda, porque os de direita são todos maléficos, temos que os matar, ou seja, quando alguém vai dizer isso, essa pessoa é subitamente muito acaba por ser subitamente muito popular e atrai muita atenção. O que isso faz é criar um ambiente de continuada retórica extremista, que leva a que as pessoas não só assumam identidades e ideologias cada vez mais extremas, mas assumam também comportamentos cada vez mais extremos. A questão da violência política é exatamente isso. É quando chegamos a um extremo em que não conseguimos interagir nem aceitar
a ideologia do outro lado da votação e acabamos por cair na inevitável necessidade de eliminar o outro lado, ergo assassinato. Charlie Kirk não era alguém assim tão importante, não era alguém que viesse ser presidente, não era alguém que viesse a ter posições de governo importantes, era um influencer, era alguém que ia às universidades debater ideias, defendia ideias conservadoras, mas estava disposto, e ele próprio dizia que estava disposto a falar com pessoas com ideias opostas às suas para tentar chegar a um entendimento. Não obstante, isto fez ele uma vítima fácil para esta primeira vaga de violência política. O meu problema, como alguém que tenta analisar estas situações, é o que é que vem a seguir, certo? Porque, como eu disse, devido à dualidade em que a América está fechada e devido ao modo venenoso como as redes sociais fazem as pessoas agir, o que nós temos agora, já para falar nos mídias, os mídias são todos comprados, como nós sabemos. A Fox News é eminentemente de direita conservadora e a CNN é eminentemente de esquerda inclusiva e falam as coisas nesses termos. Ora, quando temos alguém num jornal que, quando é presente, tenta debater a questão do assassinato de Kirk, a primeira pergunta é o que é que vai acontecer ao Trump, e porque são coisas não estão necessariamente ligadas, mas o que isto nos indica é como as redes sociais levam aos extremos, as televisões, como estão compradas por indivíduos ligados ou não aos partidos políticos ou a ideologias políticas, leva a que também nas televisões haja uma extremização de posições. Com esta extremização cada vez mais premente, cada vez mais venenosa dentro da política americana, e com nenhuma tentativa óbvia de tentar acalmar essa situação, ou seja, as coisas continuam a ser ditas, como eu disse, jornalistas que querem tirar o sumo chocante deste assassinato, em vez de tentar dizer às pessoas, pessoal, acalmem-se, que isto não pode continuar a acontecer. Esse comportamento venenoso está a levar então ao iniciar de um ciclo de violência. Aliás, o Kirk faz-me pensar um bocado no príncipe herdeiro Francisco Fernando, da Áustria-Hungria, que, claro, é uma pessoa muito mais importante, vamos ser honestos, em contexto, mas que também era alguém que antes da Primeira Guerra Mundial, apesar de ser o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, tentava debater e tentava procurar direitos para os povos súbditos do Império. E mesmo assim, e por isso foi assassinado. Enquanto que alguém mais extremo foi poupado. Aqui temos alguém que tem posições extremas, mas que tinha um comportamento moderado e que foi assassinado por isso. E o que me leva, então, e vendo o resto, que já houve assassinatos políticos recentemente, eu pergunto-me quem é o próximo e com depressa. E depois, com depressa, virá o seguinte. É algo que temos de estar atentos. Deixem os vossos comentários em baixo, digam o que é que acham, o que é que concordam ou discordam da minha posição. Like, subscrevam. Eu tenho feito estes vídeos há algum tempo, vou continuar a fazê-los. Quero saber as vossas opiniões. Acima de tudo, quero que a gente entenda a política e a geopolítica no mundo em que vivemos para evitar as neiras, como aconteceu com Charlie Kirk, como aconteceu com a eleição do Trump ou com o Brexit. Compreensão permite tomar decisões informadas e evitar erros. Eu estou a tentar ajudar esse processo. Por isso, sigam-me e iremos falar em frente.